Muito boa tarde, seja bem-vindo ao nosso Boletim Legislativo. Preparado para acompanhar os destaques aqui da Câmara e da nossa cidade? São José dos Campos ganhou um bike point, locais próprios para auxiliar ciclistas com vários serviços. Projeto aprovado quer ampliar o número dessas estruturas aqui na cidade. Também vamos falar sobre doação de órgãos. Cartórios do país estão autorizados a emitir documento eletrônico para oficializar a vontade de ser um doador. E tem mais notícias, viu? Mas para a gente começar o jornal no tema legislativo, eu te convido para acompanhar o nosso resumo da última sessão. Vamos ver quais foram os principais debates e também os assuntos abordados durante o Pinga Fogo. Entre os documentos apreciados durante a 20ª sessão do ano estão requerimentos, indicações e documentos diversos. Das indicações lidas em plenário, a maior parte dos pedidos era por serviços como limpeza de ruas, capina, poda de árvores, troca de lâmpadas, entre outras ações de manutenção pública. Já entre os requerimentos aprovados estão solicitações para a realização de exames e consultas na área da saúde e rondas policiais em alguns bairros. Já no Pinga Fogo, o primeiro orador, o vereador Fernando Petiti, cobrou a oferta do transporte adaptado para pacientes com deficiência. Em um vídeo, ele mostrou as dificuldades de uma mãe que precisava atravessar um viaduto com o filho. Já na área da saúde, Petiti fez críticas à gestão da saúde e pediu melhorias no atendimento das UPAs e UBSs da cidade. A dificuldade enfrentada pela mãe para atravessar um viaduto com o filho deficiente também foi o assunto abordado pela vereadora Amélia Naomi. Segundo a vereadora, ela se propôs a levar para a Defensoria Pública de São José a situação da falta de transporte adaptado. Outra parlamentar a usar a tribuna foi a vereadora Dulce Rita. Em fotos, ela apresentou problemas de manutenção em uma praça do distrito de Eugênio de Melo e a falta de iluminação pública no Jardim São José 2. Dulce também destacou a necessidade de oferta do transporte adaptado e também reiterou a importância de procurar a Defensoria Pública. A fila de espera por cirurgias em São José dos Campos foi o tema abordado pelo vereador Dr. José Cláudio. Segundo o parlamentar, mais de 12.000 pessoas aguardam pelos procedimentos na cidade. Dr. José Cláudio anunciou que irá fazer ofícios e requerimentos cobrando agilidade no serviço. Ainda no tema da saúde, o vereador Roberto Chagas questionou a gestão do contrato da prefeitura com o laboratório da cidade, que não estaria conseguindo atender a demanda de atendimentos. Roberto Chagas também destacou a inauguração do Hospital de Retaguarda de São José. A unidade irá atuar exclusivamente para internações. Falando de novos espaços públicos, o vereador Juvenil Silvério destacou a entrega da nova UBS do bairro Jardim da Granja. Ainda segundo o parlamentar, a atual gestão também estaria empenhada em outras obras de melhoria na saúde, como a reforma do Hospital de Clínica Sul e do Hospital Municipal, além da ampliação de UBSs. Quem também foi à tribuna foi a vereadora Juliana Fraga. A parlamentar repudiou a fala do deputado federal Nicolas Ferreira, que em um discurso falou que o país precisava de homens com mais testosterona. A vereadora avaliou a fala como machista e sexista e apresentou dados de violência contra mulheres. Já Marcão da Academia parabenizou a conquista e participação de atletas joseenses em diversas modalidades. Marcão também defendeu a inclusão de pessoas com deficiência no esporte e pediu mais apoio e investimentos na área. A sessão na íntegra você acompanha no nosso canal do YouTube. E vamos para o tema do emprego, hora da nossa agenda de serviços com as vagas de trabalho disponíveis no PAT de São José. Se você está em busca de uma oportunidade, é só ficar de olho. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para ajudante de obras, alinhador de pneus, analista de PCP, armador de ferragens na construção civil, atendente balconista, atendente de lanchonete, atendente de padaria, auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, auxiliar de manutenção predial, auxiliar nos serviços de alimentação, babá, caldeireiro, montador, camareira de hotel, carpinteiro, caseiro, copeiro de hospital, cozinheiro, cuidador, dedetizador, depilador, empregada doméstica, encarregado administrativo, esteticista, funileiro de veículos, gerente de farmácia, lash designer, manicure e pedicure, mecânico, mecânico de ar-condicionado e refrigeração, mecânico de motor a diesel, mestre de obras, montador mecânico industrial,
oficial de manutenção predial, operador de caixa, operador de telemarketing, operador de torno CNC, pedreiro, recepcionista de hotel, repositor para supermercados, serralheiro, supervisor de qualidade, técnico de serviços, vendedor interno e vendedor porta a porta. Ainda há vagas para pessoa com deficiência nos cargos de assistente de governanta, auxiliar de escritório, operador de telemarketing, recepcionista, secretária, auxiliar administrativo e auxiliar de pessoal. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E aqui no Boletim a gente também ajuda quem tem vontade de empreender. Ou melhor, os analistas do Sebrae ajudam, viu? Eu estou falando do nosso quadro Empreende Sebrae. Toda semana preparamos dicas para você ter sucesso abrindo um negócio, além de orientações importantes sobre o universo do empreendedorismo. Olá, eu sou Paulo Sereda, gerente regional do Sebrae para a região de São José dos Campos. Como e onde buscar recursos para expandir o meu negócio? Bom, de largada, eu preciso saber se esse meu desejo de expandir o meu negócio é bom, é efetivo, é uma oportunidade. Então, uma boa revisada nas condições de mercado, uma boa olhada no meu fluxo de caixa, uma boa olhada no meu controle de estoque, nos meus controles financeiros para saber em que pé está a minha empresa e uma boa olhada no mercado para saber qual é a tendência é muito ajuizado antes de buscar recursos financeiros para isso. Uma vez tendo isso em mãos, você deve começar a procurar pelo seu banco em que você normalmente tem as suas contas, pessoa jurídica, sendo administrada. Esse é seu banco parceiro. Analise as opções de crédito que ele pode te oferecer. Dê uma olhada também nos bancos que nós temos no nosso país que são de investimento. BNDES, Desenvolve SP, no caso do estado de São Paulo, para você ver as oportunidades, as possibilidades de linha de crédito que estão disponíveis nesses locais. Mas saia já com a ideia e com a consciência de que o banco ele é necessariamente uma agência de risco e ele vai analisar a sua concessão de crédito e o investimento que você está solicitando do ponto de vista do risco e retorno. Se você não for capaz de explicar muito bem a sua ideia e fundamentar por que ela vai dar retorno, dificilmente você vai conseguir algum recurso para essa sua ideia de expansão. Bom planejamento, bons indicadores, bons controles e relacionamento com o banco são fundamentais nesse momento. Muito obrigado para você que nos acompanhou até aqui. Até o nosso próximo programa. E essa notícia vai para os ciclistas de São José. Nossa cidade ganhou um Bike Point, que fica lá no bairro Urbanova. E é um local próprio, com vários serviços para descanso e também apoio durante o pedal. A novidade chamou a atenção e virou até mesmo um projeto de lei aprovado. Apresentado pelo vereador Marcão da Academia, a ideia é ampliar o número de bike points pela cidade, maneira de incentivar o uso das bicicletas e dar mais segurança e comodidade nos trajetos. Pedalar é a paixão do Paulo. Começou aos 8 anos e nunca mais parou. Hoje é formado em educação física e dá aula de ciclismo de estrada. De hobby, a bike virou profissão e é também a principal condução dele. Minha locomoção para todos os lugares são feitos de bike. Então, em média, por semana, são de 400 a 500 quilômetros pedalados, né? Então eu não paro de pedalar, eu fico o tempo todo girando em cima da bike. Entre trilhas e trabalho, é sempre bom contar com um espaço para descanso, hidratação e para cuidar da fiel companheira, a bicicleta. Para isso foi criado esse Bike Point, na Avenida Lineu de Moura, zona oeste da cidade. Assim, o Paulo e outros ciclistas podem ter mais facilidade na hora do pedal. Foi criado, especialmente não só para os ciclistas, mas também para os pedestres que caminham, nessa região aqui, como um apoio, Um apoio como ponto de encontro ou mesmo uma parada para descanso, seja para beber água ou para descansar mesmo. Mas principalmente para os ciclistas, Onde a gente criou algumas opções aí, De manutenção até para as próprias bicicletas, O espaço chama atenção. Ganhou esse desenho feito por um artista joseense. Aqui o ciclista também tem o apoio de ferramentas, mangueira, bomba para encher o pneu, além de água potável, inclusive para os pets.
Facilidades que vão ajudar o Paulo até na limpeza das bikes, que ficam sujas com a lama das trilhas. A gente precisa de água, então, poxa vida, colocar uma água que é essencial para hidratação. Tá? Tem um kit de ferramenta, tem uma bomba, e eu acho que assim, o mais interessante é essa bomba estar aqui colocada, porque muitos ciclistas às vezes não têm condições de trazer uma bomba. Às vezes você vai para a represa, você pega muito barro, e aí muita gente hoje mora em apartamento, então tem essa dificuldade de subir com a bike suja para apartamento, tudo. E aí você tem a opção de pegar e tirar o excesso de barro aqui dentro, aqui no bike point, né? E poder estar tirando o restante da sujeira dentro de casa. E mais pontos como este devem ser instalados na cidade. É que a Câmara de São José aprovou um projeto de lei do vereador Marcão da Academia, que incentiva a construção de estruturas de apoio e emergência aos ciclistas, a exemplo do Bike Point do Lineu de Moura. Segundo o vereador, a ideia é que outros bairros possam ganhar o serviço. A gente vê o crescimento muito grande, né, dos usuários de bicicleta na cidade, né, desde a pandemia, que foi onde fortaleceu muito, desenvolveu muito mais o investimento dentro do consumo dos praticantes de bicicleta, né, de algum ou esporte ou apenas de lazer. E ter essa estrutura vai fortalecer muito mais os adeptos, né, que a gente possa cada vez mais investir muito nas ciclovias ou na infraestrutura para acolher o pessoal que adora andar de bike, aí, os grupos de bike. A gente tem um carinho muito grande por eles e é por isso que através deles também vem essa proposta e a gente desenvolve esse projeto que a gente pode beneficiar cada vez mais nossa cidade. Atualmente, São José conta com 165 quilômetros de ciclovias espalhadas pela cidade, motivo que, segundo o vereador Marcão, reforça a necessidade de novos bike points. Além da comodidade e facilidade, o parlamentar acredita que as estruturas podem incentivar mais pessoas a usarem bicicletas, um transporte sustentável. É uma forma de incentivo, aquelas pessoas que gostam de caminhar, começar a falar, nossa, que legal, vamos até o local do Bike Points ali de tal região, vamos lá numa outra que também tem lá, vamos linkar uma outra, dá pra gente parar, a gente tomar uma água, a gente tomar um suco, a gente deixar a bike lá, fazer todo o que tiver que fazer a manutenção. Isso é muito bacana, né? Você é uma forma de se incentivar, né? E dar estrutura para aqueles praticantes que estão aí na nossa cidade. Na opinião do Paulo, quanto maior o apoio aos ciclistas, mais pessoas devem aderir ao ciclismo, algo fundamental para a saúde, lazer e bem-estar. Faz bem para a saúde pedalar, diminui o monóxido de carbono, né, na atmosfera. E, poxa vida, eu acho que, como diz um amigo meu, quem pedala é mais feliz. E agora eu chamo a atenção para um assunto sério que envolve a solidariedade. Uma medida da Justiça autorizou os cartórios a emitirem um documento eletrônico para oficializar a vontade de uma pessoa ser um doador de órgão. Para especialistas e para a Câmara, a medida pode ajudar a ampliar as doações e salvar vida, viu? Salvar a vida de quem espera por um transplante. A vontade de salvar vidas agora pode ser formalizada por meio de um documento oficial. Os cartórios de notas lançaram a campanha Um Só Coração e passaram a emitir a autorização eletrônica de doação de órgãos. Aqui no cartório de São José, em pouco mais de um mês, foram emitidos 16 certificados. A autorização eletrônica de doação de órgãos é um ato de amor ao próximo. É uma iniciativa do Colégio Notarial do Brasil que envolve todos os cartórios de notas e nós estamos disponibilizando um aplicativo onde o cidadão pode acessar e indicar quais órgãos ele deseja doar após o seu falecimento. Isso é um grande indicativo para a família, após o falecimento, aceitar a vontade do doador e realmente fazer cumprir a sua vontade. E é tudo bem rápido. O tempo necessário para declarar a intenção de doar não passa dos 5 minutos. Tudo é feito pelo aplicativo e-Notariado. Primeiro, a pessoa preenche um formulário listando o que tem a intenção de doar. Por último, vem uma videoconferência confirmando a autenticidade do processo. Preciso confirmar os seus dados pessoais para ver se está tudo certo. Você pode me falar, por gentileza? Andressa Aparecida Batalha Guimarães. Pronto, o documento foi emitido. Tudo sem nenhum custo. Com essa facilidade, o novo recurso tem dado resultado. Já são mais de 1.300 documentos como esse emitidos em todo o Brasil. A gente tem até uma funcionária nossa cujo pai recebeu um transplante há 14 anos. Então,
Ela estava até muito emocionada quando ela fez o dela aqui, dizendo que, com este ato, ela também pode proporcionar a outras pessoas que tenham a possibilidade de conviver mais tempo com um familiar, assim como ela teve. Se a gente não vai mais estar aqui nesse mundo e puder colaborar com outras pessoas para ter mais qualidade de vida e ter uma vida mais longa, por que não fazer isso, né? A campanha alerta para um problema complexo. Atualmente, são mais de 42 mil pessoas na fila para um transplante em todo o país. E só no ano passado foram 3 mil mortes de pessoas que aguardavam uma doação. Em São José, desde 2019, o Hospital Regional já captou 106 órgãos. Segundo o médico coordenador do setor de cardiologia, a relação com a família ainda é o maior desafio para aumentar esse número. Quando você tem uma situação de morte encefálica, a organização de procura de órgãos vai até o local e vai ter se o paciente for um paciente viável, vai ter uma conversa com a família, vai ter para saber se há anuência ou não. E pode haver anuência ou não haver anuência. Mesmo assim, o médico acredita que o documento pode fazer a diferença nos próximos anos. Isso é algo que fica inconteste, sai do ambiente de achismo ou de opiniões para a gente poder ter algo escrito que pode trazer mais conforto para a decisão de todos os familiares. Então, se houver alguma divergência de opiniões, uma vez que tem algum documento escrito do paciente, isso, de fato, pode ajudar a dirimir quaisquer dificuldades. A Cristiane é um exemplo disso. Hoje, rever os documentos é como viajar no tempo. Ela precisava de transplante de pulmão e coração. Essa folha mostra o momento exato em que entrou na fila, fevereiro de 2021. Dali em diante, ainda viveria mais 1 ano e meio de espera. Dá um pouco de medo, porque é muito... Não tem uma coisa certa, né? Eles dão até um prazo, mas pode ir mais para frente ou pode adiantar. Mas é tudo uma questão de sangue, uma questão de tamanho, uma questão geral do corpo, do meu corpo ser compatível com o corpo do doador. Então, graças a Deus, eu tive sorte. O Café em Família agora tem um gosto especial. Quase 2 anos depois do transplante, a Cristiane retomou a normalidade da vida. É uma outra vida. Eu consegui me inscrever na faculdade, faço pedagogia, já trabalho na área. É uma realização de um sonho mesmo. A doação de órgãos e o apoio à vida são assuntos discutidos com frequência pela Câmara. Um projeto de lei de autoria do vereador Juvenil Silvério, em fase de tramitação, autoriza o Poder Executivo a implantar procedimentos que visam incentivar a doação de sangue, medula óssea, tecidos e órgãos na cidade. Já um projeto de lei aprovado, esse de autoria do vereador Júnior da Farmácia, autoriza a inclusão de texto de estímulo à doação de órgãos em receituários, encaminhamentos médicos, campanhas publicitárias e informativos. Todos os documentos dentro da secretaria que vai chegar para o paciente tem essa frase para estimular, para sempre a pessoa estar lendo, nada mais do que uma campanha. É uma campanha através de um documento que já vai ser entregue para o paciente. Então, a hora que ele pega, que ele vai falar, nossa, olha que bacana, está aqui. Ele vai dar aquele link, opa, doação de órgão. E agora, com a questão do registro, lógico, vai ter campanha para tudo isso, né? Do registro em cartório dessa vontade pessoal e depois compartilhada com a família para não ter nenhuma surpresa no futuro. Para o vereador, a participação efetiva da Câmara por meio de campanhas e projetos de lei ajuda na conscientização da população. Uma doação, né? Uma doação para o próximo, né? A gente está falando de vida, né? De poder celebrar a vida daquele que necessita. Aquele ente que já foi embora, a gente, né, sempre vai ter os sentimentos, mas que fica um pedacinho dele ainda carregado em outra pessoa. E que esta medida possa, de fato, ajudar quem precisa. E a gente continua no tema da doação de órgãos, mas para falar especificamente da fila de espera por um transplante. Esse é um momento muito delicado, existe toda uma regra para estipular a prioridade ou a posição de uma pessoa na fila. Para a gente entender melhor como tudo isso funciona, eu chamo agora a repórter Francine Padilha. Boa tarde, Francine. Oi, Lucas. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Hoje existem aproximadamente 43 mil pessoas
na fila do transplante, a maior parte esperando por um rim, que são cerca de 39 mil. E não necessariamente aquela pessoa que entrou primeiro ou entrou mais cedo nessa fila vai ser transplantada primeiro. Existem alguns critérios e é sobre esse critério que a gente vai conversar agora com o Dr. Germano Souza, que é coordenador do setor de cardiologia aqui do Hospital Regional de São José dos Campos. Doutor, muito boa tarde. Primeiro vamos explicar então que critérios são esses. Muito boa tarde a todos os telespectadores. Esses critérios variam dependendo do tipo de órgão. Então, alguns critérios para o rim não são exatamente os mesmos para o coração. Então, no caso do transplante cardíaco, por exemplo, nós temos uma série de critérios, por exemplo, antiguidade. Então, quanto mais tempo na fila aguardando, ele fica uma priorização em relação aos anteriores, mas não somente a antiguidade. Então, não é uma fila indiana. Nós temos o peso, a compatibilidade de peso entre doador e receptor, é um critério importante, ou seja, doadores muito pequenos, 50 quilos, 60 quilos, não devem doar para pacientes com 100 quilos, por exemplo. Outra coisa é o tipo sanguíneo, então o tipo B, via de regra, doa para tipo B, tipo AB doa para tipo AB. Então, no transplante cardíaco, isso acontece mesmo dentro da mesma faixa, mesmo tipo de sangue. E principalmente em termos de priorização por gravidade. Então, por exemplo, um paciente que está na fila há 2 meses, mas está em casa aguardando, ele não vai transplantar antes, por exemplo, de um paciente que foi colocado há 1 semana na fila, mas está numa UTI dependente de drogas ou de máquinas para o coração funcionar. Então, este que está mais grave passa na frente pelo critério de gravidade. Agora, sobre os outros órgãos, rins, por exemplo, né, que tem um número muito grande de pessoas na fila de espera. Aí os critérios são diferentes, mas tudo isso acaba também sendo contemplado. Sim, a antiguidade é contemplado, as compatibilidades básicas também são contempladas, mas no rim, por exemplo, existe a doação intervivos. Então, o indivíduo pode doar um dos seus rins para outro indivíduo sem prejuízo da sua função renal. Então, ele funciona bem com um rim só. Por isso, existem mais transplantes de órgão de rim, mas existe também uma exigência de compatibilidade maior. Então, são critérios diferentes em termos de compatibilidade imunológica. Mesmo dentro de uma própria família, às vezes essa compatibilidade não é suficiente para que aconteça, mas são critérios diferentes. Veja, a imunologia é muito importante, os critérios imunológicos são importantes para qualquer transplante, mas no caso do rim, isso é levado em consideração também na hora de fazer a doação. Frequentemente, doutor, existem questionamentos em relação à fila e há suspeitas, inclusive, né, infundadas muitas vezes, de que há um privilégio para determinadas pessoas que estão na fila. É possível burlar essa regra, essa fila? Não. Aqui o Brasil é um exemplo nesse sentido. A fila de transplante cardíaco, renal, todos os transplantes são coordenados pelo Sistema Nacional de Transplantes, o SNT, que fica em Brasília, e isso é descentralizado para os estados. Então, existem as centrais de transplantes em cada estado. Aqui em São Paulo, por exemplo, existe a Central Estadual de Transplantes, que fica na Secretaria Estadual de Saúde, e esse controle é feito de uma maneira extremamente rigorosa, e tudo é logado em tempo real. Todos os acessos estão registrados em sistema de informação, isso é claro, e os critérios são claros para todos. Outro ponto importante é que, mesmo que o indivíduo esteja no hospital privado, por exemplo, a fila efetivamente de transplantes ela é única, privados, públicos, então eles concorrem entre si nesse sentido. O que acontece de fato é a priorização de pacientes quando eles estão numa situação de assistência circulatória mecânica, no caso do coração, ou remédios para manter o coração funcionando, e isso sim pode fazer com que um paciente se torne mais prioritário do que outro, mas outros critérios realmente não é possível fazer isso. Maravilha, doutor. Só para a gente finalizar, existem também algumas dúvidas em relação no momento da doação, né? Muitas vezes o familiar recusa, né, essa doação por não saber exatamente quais são os critérios usados ali na hora de eleger um paciente para ser doador. Sim, importantíssimo esse ponto, deixar muito claro para a população que
Em primeiro lugar, quando há um diagnóstico de morte encefálica, em que é uma notificação compulsória, ou seja, uma UTI em que tem um paciente em morte encefálica, isso tem que ser notificado para a secretaria, é uma condição de notificação compulsória, é obrigatório fazer isso. A partir daí, a secretaria envia à organização Procura de Órgãos, que vai avaliar se aquele paciente ele é passível de doação. Nem sempre o paciente pode doar, por exemplo, se o paciente teve um trauma muito grande, esmagou o tórax, ele não pode doar o coração, o pulmão, por exemplo. Mas existem situações em que existe a possibilidade de doação, e nesse contexto, a anuência da família é fundamental. Então, é importante que entendam que é a morte encefálica. A morte encefálica ela é irreversível, é uma condição irreversível, apesar de ter o coração batendo, o paciente sobrevivendo com a ajuda de máquinas, aquilo ali é uma sobrevivência artificial, e a morte encefálica ela é igual a óbito mesmo. Mas, a partir daí, é importante que a equipe consiga tirar todas as dúvidas da família e tirar esse preconceito em relação à doação de órgãos, porque realmente é um ato de muito desprendimento, num momento de dor, mas é um ato de muito amor realmente para o próximo. Maravilha, doutor. Muito obrigada, viu, pelas informações. Um bom trabalho para vocês aqui no Hospital Regional. É isso, Lucas. Esses são os critérios, né? O doutor colocou aí alguns critérios que são utilizados para que o transplante seja realizado. Então, a gente volta com você no estúdio com essas informações aqui passadas pelo doutor Germano Souza, que é coordenador do setor de cardiologia aqui do Hospital Regional de São José. Muito obrigado, Francine. Então, pessoal, realmente esse é um tema que precisa ganhar mais visibilidade, porque é uma forma de ajudar a diminuir as filas e ampliando o número de doadores, viu? Então, mais pessoas precisam indicar essa vontade de doar. E mudando um pouquinho de assunto, a gente segue agora para a nossa previsão do tempo. Será, hein, que o friozinho está de fato chegando? É o que a gente acompanha. Quarta-feira de sol com aumento de nuvens ao decorrer da tarde. O dia promete ser quente, com máxima de 32 graus e mínima de 17. Pouca chance de chuva. Amanhã, quinta-feira, a expectativa também é de sol com nuvens durante todo o dia, intercalando períodos de céu aberto. Há também uma pequena chance de chuva. A máxima esperada é de 27 graus e a mínima de 20. E é isso, pessoal, a gente fica por aqui com o boletim desta quarta. Eu agradeço pela sua companhia e já te convido para acompanhar o boletim de amanhã sempre às 2 horas da tarde, viu? Aqui na tela estão as nossas redes sociais, então fica o convite para acompanhar o nosso trabalho também no meio digital. Agora vocês ficam com o Hora do Esporte, com Vera Júnior e Bruno Castilho. Um abraço!